Olá, sejam bem-vindos. Como já mencionei antes, eu tive depressão, síndrome do pânico e síndrome de burnout, que é um esgotamento mental. Eu entendia, na época, que era porque eu estava muito cansada. Fui guardando muita coisa e não estava mais satisfeita no meu trabalho. Tinha épocas antes dessa depressão que eu brigava, discutia, só que eu comecei a ficar, foi me fazendo mal, brigar foi me fazendo mal. Então, o que eu resolvi fazer? Em vez de brigar, que eu não tinha força mais para brigar, eu ia engolindo, eu ia guardando as coisas para mim. Só que quando a gente faz isso, a gente implode. Em vez de explodir, a gente implode. Tanto que eu perdi todas as minhas forças. Saí de mim assim, como se fosse isso. Saí da minha cabeça. Então eu fiquei um mês, né? Parada, deitada na cama, sem conseguir fazer nada, sem conseguir tomar banho, nada. Não conseguia fazer nada. E após 1 ano e 3 meses, eu trabalhando o meu autoconhecimento, com terapias, com cursos, estudando várias coisas, eu percebi que se tratava de um despertar espiritual. Então não era só aquilo que eu achava que fosse depressão, que fosse a síndrome de burnout, não era só entre aspas aquilo que eu achava que fosse, porque é muito difícil. Quando eu tava nesse 1 mês que eu fiquei deitada, que eu fiquei só deitada, era como se fosse tem uma cena, teve uma cena que eu me lembro até hoje. Eu deitada na minha cama e acima de mim, assim, como se fosse, eu não sei nomear, né? Se é alma, se é meu eu superior, não sei. Ficava em cima, conseguindo ver o meu corpo deitado na minha cama e eu conseguia perceber tudo o que estava acontecendo em volta de mim. Eu só não conseguia mexer nem falar. Eu fiquei como se fosse entrar em coma, assim. Eu estudando, eu acredito que possa ter sido espiritual mesmo. Quando fui no psiquiatra, eu fazia então psicólogo, psiquiatra e ficava estudando em casa. Quando eu fui no meu psiquiatra, eu falei alguma coisa para ele sobre depressão, que ele sentiu confiança para me falar que ele era espírita. Ele falou que não falava para muitas pessoas porque envolvia muito, né? Tem gente que tem preconceito, para não falar sobre religião. Então, como eu abri isso para ele, né, de espírito, espiritual, ele se sentiu, né, que podia falar comigo sobre espiritualidade. Eu sentia muita coisa no meu trabalho, conversando com as pessoas que iam lá, que eu pegava muita energia pesada delas. Por isso que o meu trabalho estava me fazendo tão mal. Eu era como esponja mesmo. Toda a energia pesada, a pessoa contava, eu ajudava, a pessoa saía mais leve, muito feliz, eu gostava porque elas saíam muito felizes. Eu saía muito pesada, eu não conseguia lidar com aquilo, me proteger. Então, ele falou comigo que além da medicação, né, que eu tinha que continuar tomando, seria interessante eu tomar passe ou ir em reuniões. Ele falou, você tem que trabalhar isso de algum jeito, porque você está muito carregada.
Então você tem que trabalhar essa energia dentro de você para você melhorar essa parte espiritual também. A minha cabeça, nessa época de depressão, não parava de pensar. Eram muitos pensamentos, muitos questionamentos, muitas dúvidas. Então, quando eu fiquei um pouco melhor, eu comecei a pesquisar várias coisas na internet sobre esse assunto. E quando eu estava na minha crise, eu não conseguia ver futuro, não conseguia ver um amanhã, não conseguia planejar, não conseguia pensar em coisas boas. E eu ficava me perguntando, será que era só isso mesmo, a vida? Será que era isso o que eu estava vivendo? Que era só acordar cedo, ir trabalhar, uma correria danada, um trabalho que eu sabia que já estava me fazendo mal energeticamente falando, cheia de dívidas, não conseguia pagar as dívidas as dívidas no fim do mês e dentro de casa. E eu não achava graça em nada. Para mim, o que eu gostava, gostava entre aspas, porque nesse momento eu acho que eu já não estava gostando de mais nada, era ficar dentro de casa assistindo TV, meio que no quarto escuro. Então eu ficava sábado e domingo inteiro assistindo televisão, não saía do quarto. Eu sempre fui uma pessoa que precisa ficar um tempo sozinha, sempre tive isso. E quando eu comecei a trabalhar meu autoconhecimento, eu ficava quase o dia inteiro no quarto assistindo vídeo. Aí os vídeos que eu assistia falavam de espiritualidade, falava da lei da atração. Um foi puxando o outro. E aí eu conseguia me reconectar. O despertar espiritual não é algo que ocorre de uma hora para outra, como se fosse uma mágica. O despertar espiritual acontece em várias etapas. A gente ter paciência para lidar com o nosso lado sombrio e persistir. Quando eu estava na minha crise, minha família não soube me ajudar, porque eu sempre falo agora que só quem passa pela depressão, pela síndrome de pânico e burnout, só a pessoa que sabe o que é. Quem não passou por isso, não é maldade, não é nada. A pessoa simplesmente ela não consegue entender. Quem passou consegue entender as outras pessoas que tiveram depressão, síndrome de pânico, de burnout. A gente consegue entender essas outras pessoas. Então, é uma coisa muito a gente sozinho mesmo, porque ninguém consegue entender o que é, não consegue. Eles podem tentar ajudar, mas ninguém consegue tirar a gente daqui. E até é interessante as pessoas ao nosso redor, né? Quem for ficar perto da gente para tentar ajudar, é muito importante elas buscarem informações de como elas podem ajudar. Mas eu olhando agora, no final das contas, a batalha é individual mesmo. É a gente com a gente. E quanto mais eu fui conhecendo a espiritualidade, mais eu fui compreendendo que eu tinha que passar por todas essas etapas sozinha. Eu tinha que levar a luz onde estava escuro. E a gente tem muito medo e resistência da gente ir lá naquele lugar que está mais escuro. Tipo, eu estava no fim do poço mesmo, no fim do poço. Escuro, escuro, escuro. Eu não conseguia planejar, tipo, amanhã.
Amanhã para mim já era muita coisa. Então eu tava muito no fim do túnel mesmo, na escuridão. E a gente tem que ter essa coragem de ir lá e conseguir iluminar cada pedaço na gente que tá escuro. A gente tem que levar luz a essas partes. Tem que ter muita força, muita força. Eu me afastei de muitas pessoas para focar em mim. Percebi que muitas pessoas foram afastando naturalmente, porque não fazia mais sentido tê-las por perto. Eram pessoas que eu via que tinham muito preconceito, que tinha muita coisa que já não é de julgar, não, mas não cabia mais no meu jeito de ser, do que eu comecei a vivenciar. Eu sempre quis fazer mapa astral, sempre tive vontade de fazer mapa astral. Todo mundo falava comigo que mapa astral era muito bom, que ele explicava muita coisa da nossa vida. E eu sempre fui deixando para trás. Sempre fui falando, depois eu faço, e nunca fazia. E em um dos vídeos que eu estava assistindo na internet, ensinou a fazer o número de destino com a data de nascimento. E o meu número foi o número 7. Quando eu vi uns vídeos falando sobre o número 7, eu me identifiquei tanto, senti um alívio, porque o número 7, ele explicou tanta coisa a respeito de mim. Para quem tem o número 7, a pessoa é extremamente espiritual, observadora, a pessoa pensa demais, pesquisa, não fala muito. Toda pessoa que nasce com o caminho de vida número 7, elas precisam adquirir autoconhecimento. Para ativar seu dom, o número 7 precisa de tranquilidade, de silêncio, de isolamento. Ouvir o seu corpo e sua mente. É melhor que façam meditação, que estudem muito. E os lados não positivos assim do número 7, se ela não trabalhar seu autoconhecimento, ela pode se sentir melancólica, triste e depressiva. Essa foi uma parte só do meu conhecimento espiritual. Aos poucos, eu vou contando outros assuntos. Tudo o que eu falei nesse vídeo foi pela minha experiência. Quem não concordar ou concordar, pode comentar, porque assim eu aprendo mais. Então, tudo que eu falei, se teve uma parte assim que alguém pode dar uma opinião, que alguém possa comentar, falar, isso aqui é assim, né? Porque são os meus estudos só. E tem tanta coisa para estudar, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o tanto de coisa que tem pra gente saber ainda. E eu amo descobrir novos caminhos, descobrir novas coisas. Então sintam-se à vontade de comentar, de deixar seu comentário falando alguma coisa, que eu vou adorar ler, tá? Até o próximo vídeo. Beijos.